Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar seguimento ao curso de Direito Empresarial, capítulo de número 10 do livro do Fábio Ulloa, do manual, Constituição das Sociedades Contratuais, natureza do ato constitutivo da sociedade contratual. Sociedade nasce do encontro de vontade dos sócios, materializado em contrato social ou estatuto. Contrato social, no caso da sociedade em nome coletivo, da comandita simples e da limitada. E o contrato social, sociedades contratuais, registro de contrato social, elas são regradas pelo Código Civil, ao contrário das sociedades estatutárias, a SA, como por exemplo a SA e a comandita por ações, que são regradas pelo seu estatuto próprio, que tem por referência a lei das SA. O contrato social ele é uma espécie peculiar de contrato, é um contrato plurilateral, consubstanciado numa união de esforços para a obtenção de lucros, um grupo de pessoas que se unem e pactuam determinados termos, pactuam que vão exercer determinadas atividades em conjunto, seja alguns entrando só com capital, outros com capital e a força de trabalho, etc., no intuito de obter lucro. Cada contratante assume uma obrigação perante os demais, e perante a sociedade. E há o surgimento de um novo sujeito de direito, que é a pessoa jurídica, que é a sociedade. Essa obrigação perante os demais e perante a sociedade é, no mínimo, a integralização do capital subscrito pelo sujeito. Cada vez que alguém vai entrar na sociedade, ele tem que subscrever uma cota do capital social. E, no mínimo, a obrigação mínima, portanto, que o sujeito tem é de integralizar essa cota, quer dizer, de dar à sociedade, de fato, aquele valor que ele disse que ia dar. Requisitos de validade do contrato social. A invalidade da sociedade importará o exercício irregular da empresa. Então, se o contrato social, se tiver alguma irregularidade no contrato social, na constituição da sociedade, isso vai importar no exercício irregular da empresa, que tem aqueles consectários que a gente já viu, de ausência da força probatória dos livros, e sobretudo as implicações se for decretada a falência da empresa, quer dizer que necessariamente vai ser uma falência fraudulenta, que vai ter um crime aí no meio, a impossibilidade de contratar com o Estado e a parte mais relevante, que é a ilimitação da responsabilidade. Os requisitos de validade do contrato social. Primeiro, os requisitos genéricos, de todo o negócio jurídico, que é agente capaz, objeto possível ilícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Isso está no artigo 104 do Código Civil. Dá uma olhada aqui. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. A contratação da sociedade limitada por menor
ela é lícita desde que o menor esteja devidamente assistido ou representado e que o capital da sociedade esteja integralizado e que o menor não tenha poderes de representação. Está no artigo 974, parágrafo 4º do Código Civil. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Deixa eu fazer um consignar aqui. O registro de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais deverá registrar contratos ou alterações contratuais da sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. O capital social deve ser totalmente integralizado, porque os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. O sócio incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Uma medida de proteção, né, ao incapaz, ainda que assistido. Objeto: possibilidade e licitude da atividade econômica, né? Não pode ter por objeto a venda de drogas, né, por exemplo. Forma: um contrato escrito, né? Pode ser um instrumento particular ou público e, excepcionalmente, a forma oral. A gente vai ver esse detalhe mais adiante. Os requisitos foram os requisitos genéricos, né? Os requisitos específicos. Todos os sócios devem contribuir para a formação do capital social. Todos os sócios participarão dos resultados positivos ou negativos da sociedade. Aqui no artigo 981. Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. E o artigo 1008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Então, vamos dizer, a proporção em que o sujeito vai participar dos lucros ou das perdas, ela pode ser alterada pelo contrato social, mas não há possibilidade de excluir totalmente um sujeito de participar dos ganhos ou de participar das perdas, né? Affectio ou affectio, não sei bem como pronunciar, acho que é affectio societate, que consiste na disposição de integrar a sociedade, né, na vontade que o sujeito tem de fazer parte daquela sociedade, e é um pressuposto de existência da sociedade e não de validade, né? A sociedade passa a existir no momento que o sujeito tem a vontade de integrar. Se ele não tem mais a vontade de integrar, ele sai fora e acabou. 3. Cláusulas contratuais. Qualquer tema lícito de interesse dos sócios e da sociedade. Quer dizer, pode encostar não há um rol cerrado, né, de temas que podem integrar o contrato social. Pode ser tratado qualquer tema lícito de interesse dos sócios ou da sociedade. Justamente uma das características das sociedades contratuais é essa maior autonomia, maior liberdade, né, na confecção do contrato social. Há, contudo, algumas cláusulas essenciais, né, que estão no Código Civil e na Lei de Registro de Empresa. São elas a qualificação dos sócios, né, a descrição do objeto social, que é a atividade a ser explorada, né, que deve ser declarada de forma precisa e detalhada, o nome empresarial, a sede, o prazo de duração, né, no caso se a sociedade for o prazo determinado ou indeterminado,
o capital social e as cotas dos sócios, a nomeação de um administrador. No caso da sociedade em nome coletivo e da comandita simples, elas não podem ser representadas por pessoa estranha ao quadro societário, né? E há também no momento ali do registro, né, do contrato, a necessidade de visto por parte de um advogado, né? Está no Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB, artigo 1º, parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Então, requisito de validade, né, do registro do contrato social. As cláusulas acidentais, quer dizer, são aquelas cláusulas que podem constar ou não, né, a critério dos sócios, né, a cláusula arbitral, que é no caso da existência de algum litígio ali entre o sócio e sociedade, eles já podem estabelecer de antemão o compromisso de que eles vão tratar disso perante o juiz arbitral e não perante o poder judiciário. Pode haver também uma cláusula reguladora de efeitos da morte do sócio, quer dizer, se morrendo o sócio, vai existir algum óbice ao ingresso dos sucessores dele, ou vai haver a liquidação da cota dele, e etc. Né? São disposições acidentais, é um rol aberto, né? Pode constar qualquer cláusula lícita, mas geralmente essas são algumas cláusulas que costumam ser tratadas. Né? 4. Forma do contrato social. Cabe a prova da existência da sociedade entre sócios por qualquer meio. Tá no artigo 987. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Certo. Então, no caso do terceiro não sócio, ele pode provar a existência da sociedade por qualquer meio, né? O terceiro não sócio litigando contra a sociedade. Então, ele pode provar, inclusive, que existia um contrato oral de sociedade ali entre os sócios, né? No caso, entretanto, de uma disputa dos sócios entre si ou dos sócios como autores perante terceiros, eles só vão poder provar a existência da sociedade por meio de prova documental, né? Pode ser um instrumento público ou particular, quer dizer, aquele lavrado pelo tabelião ou lavrado pelas partes mesmas. Está no artigo 53 da Lei de Registro de Empresa. As alterações contratuais ou estatutárias poderão ser efetivadas por escritura pública ou particular, independentemente da forma adotada no ato constitutivo. Alteração no contrato social. Regra. Decisões que não envolvam alteração contratual são tomadas por maioria de votos. A maioria tem relação com a participação no capital social e não com o número de sócios. Então essa maioria está sempre relacionada à maioria do capital social. Às vezes um cara tem
tem a maioria do capital, tem 51%, e 900 pessoas têm 49%, né? Então, o cara que uma pessoa só que tem 51% é a maioria, né? Aqui para fins de tomada de decisão na sociedade, né? O número de sócios ele vai ter relevância no caso de empate, né? Vamos supor que, sei lá, 2 caras têm 50% e 3 caras têm os outros 50%, né? Então, nesse caso, o número de sócios vai ser uma espécie de um critério de desempate, né? E se houver uma impossibilidade, né, mesmo vamos supor, tem 4 sócios, 2 têm 50%, 2 têm 50%. Então o critério de desempate não funciona. A questão pode ser submetida a juízo, né, ou a arbitragem. Alteração contratual. Na sociedade em nome coletivo e na comandita simples, para a cláusula essencial vai ser necessária a unanimidade dos sócios, e para a cláusula não essencial, mais da metade do capital social. Está no artigo 998 do Código Civil. Será que não é 988, né? Ué. Uma coisa aqui. Depois eu vou olhar essa referência aqui direito. Na limitada, 3/4 do capital social para alteração de qualquer cláusula, né? Então, no artigo 1071, inciso 5. 1071, inciso 5. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, a modificação do contrato social, e 1076, inciso 1. Ressalvado o disposto no artigo 1061, as deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos correspondentes a no mínimo 3/4 do capital social. E no caso de ser feita uma votação e a questão ser decidida pelos detentores de 3/4 do capital social, o 1/4 dissidente, ele pode exercer o direito de retirada, e aí, nesse caso, ele tem direito ao reembolso das cotas, né? As cotas dele são liquidadas, transformadas em dinheiro, e ele pode se reembolsar. O registro da alteração é ato distinto da sua deliberação e demanda apenas a assinatura dos sócios titulares da maioria do capital social, salvo disposição contratual diversa. Então, para você deliberar sobre a alteração contratual, a deliberação sobre a alteração contratual é um ato, e o registro dessa alteração no registro de empresa é outro, né? É bem menos complicado, né? Você não precisa de todos, não é necessário que todos os sócios votantes compareçam ali para registrar, mas necessita apenas da assinatura dos sócios titulares da maioria do capital social no documento, né? Está no artigo 35.4. Essa referência aqui é 35.6, né?
corrigir logo isso aqui. 35,6. Que um contrato social pode estabelecer de forma diversa, né? Transformação do registro. 968, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, observado no que couber o disposto nos artigos 1113 a 1115. É a transformação do registro do empresário individual em sociedade empresária, né? Que é quando um empresário, o EIRELI, né, a empresa individual de responsabilidade limitada, só tem um sócio. Se ele quiser admitir mais um sócio, ele pode, e aí no caso vai haver a transformação do registro, né, de EIRELI para sociedade limitada, né. Dá uma olhada aqui de novo. Não só o EIRELI, mas o empresário individual de modo geral, né? Apesar de ser uma figura não muito comum. Bom, meus caros, por hoje era isso. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.